Fala galera, fala meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou te ensinar de verdade o que é e como resolver regra de 3 simples. Prof, eu já sei isso aí, você acha que sabe. Você não tem ideia de tudo que pode acontecer dentro da regra de 3 simples. Nessa aula eu vou te ensinar de verdade, cara, todos os detalhes. Tudo que deveriam ter contado para você e não contaram até hoje, eu conto para você nessa aula aqui, tá joia? Aula de regra de 3 simples, beleza? Prof, o que é uma regra de 3 simples? Cara, uma regra de 3 simples é uma relação que envolve razão e proporção entre duas grandezas. Repito, uma regra de 3 simples é uma relação de razão e proporção entre exatamente duas grandezas. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que é uma quantidade na questão que você estiver resolvendo. A partir de agora, grave comigo. Grandeza é tudo aquilo que envolve quantidade. É tudo aquilo que expressa uma quantidade. Número de pessoas, número de operários, número de trabalhadores, número de máquinas, número de horas, número de minutos, número de segundos, número de professores, número de alunos, número de vagas. Tudo que expressar uma quantidade, nós, em matemática, chamamos de grandeza. Se você ler a questão, você perceber que existem duas grandezas e existe uma relação de razão e proporção entre elas, você deve e pode utilizar a regra de 3 simples. Cuidado! Se houver mais do que duas, essa regra de 3 não é simples. Se houver mais do que duas, essa regra de 3 é denominada composta. Uma regra de 3 composta é uma relação de razão e proporção entre 3 ou mais grandezas. Por isso, cuidado, chamaremos de regra de 3 simples quando houver exatamente duas grandezas. E nesse sentido, é muito importante que você entenda, até porque o assunto é muito batido, que existem duas hipóteses de regra de 3 simples. Coloque em sua tela, chegou! Regra de 3 simples, olha para esse esqueminha aqui. Existem duas modalidades de regra de 3 simples. A regra de 3 direta e a regra de 3 inversa. E quando você não sabe disso, você erra pra caramba na escola. Infelizmente, na escola, só ensinam pra nós isso aqui. E aí, na sua cabeça, assim como na minha também era, fica assim, ó, regra de 3 é só multiplicar cruzado. Ponto, acabou. Mentira, cara. Existem regra de 3 que você multiplica reto. Capaz, Johnny? Eu aprendi a vida inteira que a regra é sempre cruzadinho, então. Você aprendeu pela metadinha. Você aprendeu só metade. Porque se você aprendesse tudo, você ia saber o seguinte. Quando a regra de 3 é dita direta, e eu vou explicar o que é isso, você sempre vai multiplicar cruzado. Como a maioria das relações é direta, você normalmente faz o cálculo cruzado. Mas normalmente não quer dizer sempre, cara. Porque existe também a regra de 3 inversa. Uma regra de 3 é dita inversa quando as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. E nesse caso, o cálculo que você faz é um cálculo reto. Professor, me ajuda aí. Peraí. O que é uma regra de 3 direta? O que é uma regra de 3 inversa? Vamos lá. Uma regra de 3 direta é uma relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais uma com a outra. Quero dizer, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma delas diminui, a outra também diminui. Quer um exemplo? Vejamos aqui. Número de minutos que você fica na esteira, andando na esteira, e calorias que você gastou. Se você ficar 1 hora na esteira, você gasta uma certa quantidade de calorias.
Se você ficar 2 horas na esteira, você gasta o dobro de calorias. Se você ficar 3 horas na esteira, você gasta o triplo de calorias. Quero dizer, aumenta o número de horas que você fica na esteira, aumenta o número de calorias. Quando você aumenta uma, aumenta a outra. Essas duas grandezas, veja, número de horas que eu fico na esteira, número de calorias que eu gastei, são duas grandezas diretamente proporcionais. Quando você perceber que isso acontece, o cálculo é feito cruzado. Quer um outro exemplo? Suponha que Maria, nome bonito, né? Nome de minha avó materna, Maria, vó Maria. Quando Maria trabalha por hora. Maria recebe R$100 por hora trabalhada. Ora, se a Maria trabalhar 1 hora, ela ganha R$100. Trabalhando 2 horas, ela ganha R$200. 3 horas, R$300. 4 horas, R$400. 5 horas, R$500. 6 horas, R$600. Temos duas grandezas: número de horas, número de dinheiro, salário, quantidade de dinheiro. Quando aumenta o número de horas, aumenta o salário. Essas duas grandezas são diretas, elas andam na mesma direção, elas andam juntas no mesmo sentido. Grandezas diretas são grandezas que andam na mesma direção, que andam sempre juntas. Uma aumenta, a outra também aumenta. Uma diminui, a outra também diminui. Quando você analisar a regra de 3 e você perceber que as duas grandezas são diretas, você vai então multiplicar realmente cruzado. Ô Johnny, mas não é sempre assim não? Não, porque existem grandezas ou regras de 3 que envolvem grandezas inversas e nesse caso nós não podemos multiplicar cruzado. Mas como que eu vou reconhecer isso? Veja, duas grandezas são ditas inversas quando andam em direções opostas. Quando uma aumenta, a outra diminui. Por isso, inversas. Inverso de direção inversa. Uma aumenta, a outra diminui. Quer um exemplo? Velocidade e tempo. Suponha que eu pegue meu carro e eu faço uma viagem. Se eu andar a 100 km por hora, a viagem demora um certo tempo. Se eu andar a 200 km por hora, a viagem demora menos, eu chego antes. Imagine que eu esteja voando, claro, em um avião, né? Podia ser um helicóptero. Então, imagine que eu esteja voando em certo avião. Muito bem. Se a velocidade do avião for 500 km por hora, vamos supor que demore em 10 horas. Se a velocidade fosse 1000 km por hora, cairia pela metade. Então você percebe que velocidade aumenta, o tempo da viagem diminui. Imagine que eu entro em um avião que voa a 500 km por hora. Você entra em outro avião que voa a 1000 km por hora. A viagem é a mesma. Saímos no mesmo instante. Quem chega antes? Você, é claro, porque o seu avião anda muito mais rápido. E se o seu avião anda mais rápido, você chega antes. A viagem termina antes. O tempo é menor. Quando aumenta a velocidade, o tempo da viagem, obviamente, ele diminui. E nesses casos, na verdade, quando você perceber que o número de grandezas, que as duas grandezas são inversas, nesse caso, obrigatoriamente o cálculo é reto. Ele nunca poderá ser cruzado. Para que você entenda isso melhor, eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles é esse que você vê agora. Para montar certo aparelho, um operário demora 25 minutos. Trabalhando continuamente, para montar 10 aparelhos, esse operário gastará. E aí você então vem aqui e percebe o seguinte: temos duas grandezas. Quem são as duas grandezas? Uma grandeza é número de aparelhos, eu tenho aqui 10 aparelhos, por exemplo, e a outra grandeza é minutos. Eu tenho quantidade de minutos, quantidade de aparelhos. Aí você vem aqui e coloca o seguinte, colocarei aqui as duas grandezas. Colocarei aparelhos e além de colocar aparelhos, eu colocarei para você minutos.
Se você resolvia a regra de 3 sem essa análise, você correu o risco a tua vida inteira e você não sabia. Agora veja, para montar certo aparelho, para montar um aparelho, o operário demora 25 minutos. Para ele montar um aparelho, ele demora 25. Trabalhando continuamente para montar 10 aparelhos. Bem, para montar 10 aparelhos, esse operário gastará X minutos. Como que eu saberei, Johnny, se essas duas grandezas, como que eu analiso se elas são diretas ou inversas? Você sempre virá naquela coluna que estiver com os dois números. Perceba que essa primeira coluna possui dois números. A segunda coluna possui um número e a letra X. Então eu quero que você faça a análise inicial aqui. Primeiro, na linha 1, era um aparelho. Na segunda linha, 10 aparelhos. Perceba que da primeira linha para a segunda linha, aumentou. De um aparelho, aumentou para 10 aparelhos. Agora pense comigo. Do 25 para o X. Qual é a consequência disso? Se eu aumentei o número de aparelhos, consequentemente, aumentará o tempo que eu demoro. Para fazer 1, eu demoro 25. Para fazer 10, eu vou demorar mais. Evidentemente que aumentando o número de aparelhos, aumentará, por consequência óbvia, o número de minutos. É uma análise bastante tranquila que você tem que fazer. A questão pediu para que eu aumente o número de aparelhos. A consequência óbvia e direta é que eu terei que aumentar o número de minutos. Quando as duas grandezas aumentam juntas, a análise que você faz é que essa regra de 3 é uma regra de 3 direta. E se ela é uma regra de 3 direta, você vai fazer o cálculo multiplicando o cruzado. Você multiplicará 1 vezes x e você multiplicará 10 vezes 25. Bem, quando você multiplica 1 vezes x, você encontra, obviamente, x. Quando você multiplica 10 vezes 25, você encontra 250. X vai ser igual a 250 minutos. 250 minutos é a mesma coisa que 4 horas com mais 10 minutos. São 4 horas inteiras e sobram 10 minutos, portanto, marcamos a alternativa B de bola. Agora, tome cuidado. Olhe para esse caso aqui. 5 examinadores gastaram 24 dias para corrigir as provas de um certo concurso. Quantos dias levarão 8 examinadores para corrigir as provas? E você então percebe que existe aqui uma relação de proporção entre examinadores e o número de dias. São duas grandezas. Primeira grandeza, número de examinadores. Existe uma certa quantidade de examinadores. Beleza, prof. E existe também uma certa quantidade de dias. Beleza? Tranquilo. Agora veja só. 5 examinadores levam 24 dias. A pergunta foi, e se forem 8 examinadores? Você então coloca 8 e aqui você coloca a letra X. Agora pense uma coisa comigo. Venha na coluna que tem os dois números. A primeira nesse caso. Eram 5 examinadores, passou a ser 8. Saindo de 5 e aumentando para 8, aumentou o número de examinadores. Eram 5, aumentou para 8. De 5 para 8, da primeira para a segunda, aumentou. Qual é a consequência óbvia disso? Pense comigo, cara. Eram 5 examinadores e eles demoravam 24 dias. Agora não serão mais 5, agora serão 8 examinadores. Cara, se eu vou ter mais examinadores, a equipe ficou maior. Logo, vai terminar antes. O tempo necessário será menor. Imagine que você é o dono da banca. Você é o dono da banca que organizou esse concurso. E aí você foi lá e falou o seguinte, cara, se eu deixar esses 5 trabalhando,
eles vão demorar 24 dias, mas os caras estão no meu pé, é para entregar antes. Então faz o seguinte, coloca mais 3 ali, coloca 8, que aí 8 trabalhando, eles terminam antes. Logo, evidentemente, quando você aumenta a quantidade de examinadores, automaticamente você diminui a quantidade de dias. Quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui, essas duas grandezas são ditas inversa. Essa regra de 3 é inversa. Quando eu tenho uma regra de 3 inversa, eu não posso multiplicar cruzado. Eu sou obrigado a multiplicar reto. 8 vezes x, 5 vezes 24. Quando nós fazemos 8 vezes x, colocarei aqui 8 vezes a letra x. 5 vezes 24, colocarei 5 vezes 24. 8 vezes x vai ser igual, 5 vezes 24, 120. O valor do x é igual a 120, esse 8 multiplicando passa dividindo. O valor do x vai ser igual a 15. Significa dizer que agora demorará apenas 15 dias. Será muito mais rápido. Essa análise é primordial e você sempre começa na coluna que tivermos os dois valores. Não comece onde tiver o x. Avanço, mais um exemplo. Para realizar uma tarefa, um computador trabalha 30 minutos por dia durante 60 dias. Se ele trabalhasse na mesma tarefa 24 horas por dia, quantos dias ele levaria para completá-la? E aí você veja só que aqui nós temos duas grandezas e aí é uma regra de 3 simples. Eu tenho número de minutos por dia e eu tenho número de horas e o número de dias que ele vai gastar. Então a primeira grandeza que eu tenho é número de minutos por dia. Número de minutos por dia. A segunda grandeza, ela é número de dias. Beleza. Agora você então coloca lá 30 minutos por dia, 30 minutos por dia, durante 60 dias. Portanto, coloca lá 60 dias. Agora eu vou ter um problema, cara. Se ele trabalhasse 24 horas por dia, qual é o problema que eu tenho? A unidade. Por que a unidade? Porque, veja, ele falou, olha, ele trabalha 30 minutos por dia e ele gasta 60 dias, minutos, 30 minutos por dia. Aí ele fala, e se ele trabalhasse 24 horas por dia? Caramba, cara, ele falou minutos, agora falou horas, vai ser complicado. Então eu tenho duas opções, ou eu coloco tudo em minuto, ou eu coloco tudo em hora. Nesse caso, eu optarei por colocar tudo em hora e vou te explicar por quê. Ele primeiro passou para nós 30 minutos e depois ele passou 24 horas. Eu colocarei duplicado aqui, ó, 30 minutos, 24 horas. Eu tenho duas opções. Primeira opção que eu tenho, eu pego esses minutos aqui e eu converto para hora. 30 minutos é meia hora, 0,5 hora. E esse 24, eu repito, 24 horas. Ficou tudo em hora. Segunda opção que eu tenho, esses minutos eu repito, 30 minutos. E essa 24 horas eu transformo em minutos. Como que eu faço isso? Multiplicando por 60. 24 horas multiplicando por 60, 1.440 minutos. Eu teria tudo em minuto. Então, ou você faz assim, ou você faz assim. Eu optarei por fazer tudo em hora, porque os valores ficam menores. E 0,5 é super bom de fazer conta, então fica tranquilo, eu só arrumarei aqui, ó, horas por dia. E aí eu colocarei meia hora por dia, demora 60 dias. Se forem 24 horas por dia, ele vai demorar justamente X. E agora nós vamos, então, verificar como que nós vamos resolver isso aqui. Quando você pega essa regra de 3, você logo percebe
que ela é uma regra de 3 inversa. Por que ela é uma regra de 3 inversa? Antes trabalhava meia hora por dia. Agora trabalha 24 horas por dia. Então é óbvio que aumentou o trabalho. Esse computador está trabalhando mais. Se ele trabalha mais, ele vai terminar antes o trabalho dele. Ele vai diminuir o número de dias que ele precisava. Afinal, trabalhando meia hora, super preguiçoso, vadio, vagabundo, ele demorava 60 dias. Agora que ele trabalha 24 horas, meu irmão, ele vai acabar rapidinho. Vai diminuir o número de dias. Quando uma aumenta e a outra diminui, essa regra de 3 é denominada regra de 3 inversa. E se eu tenho uma regra de 3 inversa, eu sou obrigado a multiplicar reto. Fica 24 vezes x, 0,5 vezes 60. 24 vezes x normal, ó, 24 vezes x, igual 0,5 vezes 60, 0,5 vezes número 60. Eu então continuo, 24 vezes x vai ser igual 0,5 vezes 60, 30. Lembre comigo, multiplicar por 0,5 é dividir por 2, né? Agora nós vamos ter então que o valor de x vai ser igual a 30 dividido por número 24. 30 dividido por 24, x vai ser igual, dá 1, sobra 6, coloca 0, vai caber 2 vezes, dá 48, 5, 1,25. Portanto, resposta correta, 1,25 dias. Então, ao longo dessa aula, eu comecei a ensinar você como você resolve regra de 3 simples. Para mim foi um grande prazer. Aguardo você na próxima aula. Valeu!